Meus amados irmãos, muito bom dia. Hoje aqui mais um dia para juntos rezar e refletir a palavra de Deus. Hoje continuamos no Evangelho de São Mateus, onde Jesus continua explicando. Jesus continua trazendo para nós ensinamentos sobre o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça do entendimento, que nos dê a graça do discernimento, para a gente poder compreender melhor o que nosso Senhor tem para nos dizer hoje, né? Nessa palavra tão linda que hoje Jesus compara o reino de Deus como uma rede lançada ao mar. Então vamos rezar, pedir a intercessão do Espírito Santo para nosso entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, Senhor, possamos realizar os Teus desígnios. Sê Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso entendimento e do nosso discernimento. Amém. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, hoje capítulo 13, versículo do 47 ao 53. Hoje, meus amados irmãos, a igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, ele é bispo, né, e doutor da igreja. Ele foi fundador da Congregação dos Padres Redentoristas. Ele também é patrono dos confessores e das pessoas que são formadas em teologia moral. Então, peçamos a Santo Afonso a intercessão junto a Deus para que nós possamos compreender a palavra de Jesus nesse evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículo do 47 ao 53. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que é jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, essa parábola ilustra o julgamento final e a separação que haverá entre os bons e os maus. Assim como uma rede de pesca apoia diversos tipos de peixe, o reino dos céus acolhe todas as pessoas, de todas as origens, e sem fazer distinção de nenhuma delas. Porém, no fim dos tempos, haverá essa triagem, meus irmãos. Os peixes bons representam os justos que serão guardados juntos de Deus, enquanto os maus simbolizam aquelas pessoas que praticam mal, que vivem da sua vida a prática do mal. Quando Jesus pergunta aos discípulos se eles compreenderam essas parábolas, e eles afirmam a Jesus que sim, ele os compara aos escribas instruídos, ou seja, as pessoas que têm capacidade intelectual. Ele compara, meus irmãos, o reino dos céus a um pai de família que sabe separar as coisas novas das coisas velhas. Isso significa que as pessoas que são instruídas no Evangelho têm que entender e têm que colocar em prática essa vivência de ensinarmos uns aos outros. Ninguém se salva sozinho, meus irmãos. Nós temos essa responsabilidade de instruir os outros para que essas pessoas que não estão praticando o bem também tenham tempo de se converterem e começarem a praticar o bem para que no final dos tempos eles também se salvem. Aí vem o cuidado nosso uns com os outros. A nossa responsabilidade de filhos de Deus é de cuidarmos uns dos outros de forma fraterna e amorosa. Meus amados irmãos, Jesus ele é muito carinhoso com as pessoas, com aquela multidão que o acompanhava. Ele sabia que ali não tinham pessoas que eram dotadas de inteligência intelectual. Então Jesus explicava essas parábolas de forma simples, que era a forma que o povo conseguia entender.
Para evangelizar, meus irmãos, não precisamos utilizar de palavras bonitas. Muitas vezes nem falar precisamos. A nossa própria forma de vida, o nosso modo de viver perante as pessoas também é uma forma de evangelizar. São Francisco sempre disse que era preciso evangelizar e, se fosse necessário, usássemos as palavras. Ou seja, nossa forma de viver, nossa forma de vida também educa as pessoas. Nosso modo de estar na sociedade comunica aos outros a forma correta que se deve viver. Então, teremos que ter muito cuidado, meus irmãos, para não darmos contra-testemunho daquilo que pregamos. Se eu sou um cristão católico que vivo a minha vida de forma correta, de acordo com aquilo que diz o Evangelho, eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu faço e com as coisas que eu ensino para os outros. Eu não posso viver uma vida dúbia. Eu tenho que viver uma vida pautada naquilo que a igreja ensina e naquilo que Jesus Cristo nos diz através de suas palavras. Então tenhamos um bom dia, que essa semana continue sendo uma semana abençoada. Se você tiver a oportunidade de passar em uma capela ou em uma igreja que tenha o Santíssimo exposto, ou até mesmo diante do sacrário, que você possa ir lá, conversar com Jesus, colocar suas dificuldades diante dele e pedir a ele a ajuda do céu. Meus amados irmãos, Deus tem tudo para nós. Deus nos encaminha a uma vida plena. Busquemos essa vida com fé e com amor à palavra de Deus e ao Evangelho. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Amém.